Mateus capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso número 13, amém? Mateus 16, a partir do verso número 13, lemos assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Você quer que Deus fale algo com você a partir desse texto nessa noite? Quem quer, estende a mão para cá, começa a orar pela minha vida. Pede para Deus falar com você. Espírito Santo de Deus, nos torne sensíveis ao Senhor nesse momento. Nos faça ouvir a Tua voz. Não queremos nesse momento ouvir a voz de Satanás, mas a do Espírito de Deus aqui nesse lugar. De tal maneira que todos aqueles que se achegaram aqui nessa noite saiam daqui fortes, impactados por aquilo que o Senhor vai nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele reúne dois episódios colocados numa sequência. E eles são colocados numa sequência porque muito provavelmente eles aconteceram mesmo, um depois do outro. E porque eles fazem um contraste um com o outro. Num primeiro momento, Jesus está conversando ali com os seus discípulos. E ele faz uma pergunta. Estava aí no meio do ministério dele, as pessoas comentando muito nas ruas a respeito de Jesus, e ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E ninguém tinha ideia de que ele era o Messias. Eles chegavam a acreditar que Jesus era um dos profetas que já tinham morrido, que de repente tinha ressuscitado, estava ali no meio deles. E Jesus vira para eles e pergunta assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqueles discípulos, eles estavam na presença de alguém cheio do Espírito, porque a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E no momento que Jesus desceu as águas no batismo e deu aquela mergulhada, quando ele foi sair das águas, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele e de forma visível, na forma de uma pomba. Eles estavam em contato com o Espírito Santo na pessoa de Jesus. E quando Jesus faz essa pergunta, Pedro dá a seguinte resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala assim: Bem-aventurado és tu, você é feliz, Simão Bar-Jonas, Simão filho do Jonas,
porque não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, isso não foi uma ideia sua. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. E aí, em cima disso, Jesus começa a falar algumas coisas sobre a igreja dele que seria edificada. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro, o significado dela no original tem uma ideia de pedregulho, e Jesus faz um jogo de palavras. E logo depois que isso acontece, eu preguei recentemente só sobre essas afirmações de Jesus, alguns devem se lembrar. Acontece o seguinte: Jesus vira para eles, bom, vocês sabem que eu sou o Cristo, beleza, o que vai acontecer daqui para frente é o seguinte: eu vou ser preso, eu vou ser humilhado, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. É esse o plano, o roteiro é esse. E de repente Pedro chama Jesus à parte e fala tipo assim: vira essa boca para lá. Faltou pouco, dá 3 toquinhos na madeira e isola. Tá queimado, Jesus. Não diga uma coisa dessa. E a reação de Jesus é dura, direta, precisa e necessária. Arreda, Satanás. Você cogita das coisas dos homens, você não cogita das coisas de Deus. Você, para mim, é pedra de tropeço. A palavra aqui no grego é escândalo. Algumas traduções vão colocar como armadilha, escândalo, cilada. Tem esse significado também. Também significa, essa palavra escândalo no grego, pedra de tropeço. Ou seja, e uns instantes antes Pedro vai lá e fala uma coisa: sou bem-aventurado, estou abafando, eu sou pedra. Ele não entendeu que ele era uma pedra não. Depois ele entendeu que a pedra era Jesus. Ele fala isso várias vezes depois ali ao longo do Novo Testamento, embora muita gente tenha entendido até hoje que ele era pedra, mas Pedro não entendeu dessa forma. Meus irmãos, um pouquinho depois ele vira e fala uma coisa, e Jesus vira para ele e fala: arreda, Satanás, você é uma pedra de tropeço na minha vida. Tem gente que pega esse texto e pensa assim: Jesus está só chamando o Pedro de Satanás, porque Satanás significa o acusador, algo nesse sentido, então era uma palavra corrente. Não. Essa turma dos 12 discípulos de Jesus, e Jesus junto com eles, dia e noite estava expulsando demônio em tudo quanto é lugar. Eles sabiam que era chegar num ambiente e Satanás se manifestar em alguém, ou um demônio enviado por eles se manifestar em alguém. A Bíblia está cheia de relatos disso, era a rotina deles. Então quando Jesus vira e fala: arreda, Satanás, ele estava falando era com Satanás mesmo, e ao mesmo tempo com Pedro. Você vai entender por quê. Quando ele fala arreda, Satanás, eu procurei ver aqui o significado dessa palavra, irmãos, é a mesma coisa que Jesus fala, sabe aonde? Na tentação no deserto. Não tem? Satanás vai tentando ele 3 vezes, na terceira ele fala: vai-te embora, Satanás. É essa mesma expressão. Ele estava falando com o diabo, para o diabo, racha fora dali. E nos chama a atenção isso, meus irmãos, como alguém antes traz uma revelação pelo Espírito Santo de Deus, e logo depois é influenciado pelas trevas. E nessa mensagem eu quero clarear para vocês como é que isso funciona. Porque às vezes as pessoas pensam que você tem uma revelação ou uma impressão do mundo espiritual é uma coisa específica para determinados tipos de pessoas. É para quem é o sensitivo, é para quem é o médium, é para quem é o profeta. E meus irmãos, não. Você sabe por quê? Porque você é um espírito. Cada um de vocês é um ser espiritual. Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Ele formou o homem do barro da terra, ou seja, daquilo que existe de substância desse planeta. E o texto diz que Ele soprou o Espírito no homem e ele se tornou alma vivente. Assim como cada um de vocês é um corpo, você também é um espírito. Melhor traduzindo, você é um espírito que mora no corpo e você tem uma alma.
Então tem gente que pensa assim, em determinado momento eu entrei no mundo espiritual. Não, agora você está no mundo espiritual, você está transitando no mundo espiritual, porque você é um espírito. O seu corpo no mundo físico está sentado nessa cadeira, e o seu espírito está ligado a ele, só que no mundo espiritual. E Deus no mundo espiritual, Ele é o Espírito Santo. Jesus ensinou isso, que Deus é Espírito. E nesse mesmo texto ele diz que importa que a gente adore em espírito e em verdade. Existem algumas atividades que nós fazemos na vida da gente, que são atividades do Espírito. Quando a gente adora, nós estamos exercitando o nosso espírito, nós estamos usando o nosso espírito. E olha, algumas vezes nós recebemos informações desse mundo espiritual do próprio Espírito de Deus. Deus fala para Pedro, e olha, Pedro não sabe que é Deus que está falando para ele. É isso que eu acho interessantíssimo nesse texto, porque Jesus diz, olha, quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. E se Jesus não fala isso, Pedro ia achar que vinha dele, porque Pedro não ouviu uma voz, filho meu, eis que te digo, abrirás tua boca e proferirás que este é o Filho do Deus vivo. Não teve isso. Veio algo na mente de Pedro, tanto é que Jesus teve que explicar, não foi ideia sua não, não veio da carne e sangue, a expressão do Novo Testamento para falar da sua parte física, humana. Não veio de você isso, veio de Deus. Irmãos, muitas vezes a gente sente Deus falando e a gente não tem noção que Ele está falando. Quantas vezes ao longo das nossas vidas eu conversava com um irmão descendo do monte e eu contei para ele uma experiência que a gente viveu aqui na época do Tempo Pequeno. Eu reuni o ministério de louvor da nossa igreja para virar a noite buscando ao Senhor. E ali a gente começou a viver uma porção de experiências. Foi logo no início que a gente estava começando a entender um pouco essas questões espirituais mais práticas. E meus irmãos, foi uma noite muito especial para a gente viveu coisas muito fortes ali. Foi a primeira vez que eu orei e alguém caiu. Eu não oro para ninguém cair não, tá meus irmãos? Nunca pedi, Senhor, derruba essa pessoa no chão. E nem igual os pregadores que pegam e empurram a cabeça da pessoa para ver se ela cai. A pessoa estava de costas para mim, eu estendi a mão, comecei a orar, daqui a pouco a pessoa caiu no chão. E as coisas começaram a acontecer, assim, eu nem era pastor na época. E começou a gente a entrar em transe profético, e viver experiências maravilhosas. E foi chegando o dia, e foi chegando perto de amanhecer, e eu fui fazer a última ministração com eles. Era um momento de adoração no trono, lembra disso? Quem estava lá? A irmã Cláudia estava lá, Vinícius, tinha uma turma, Rafael. Vocês são dessa época, vocês estão velhos, hein? Eu virei diante de Deus e falei, Senhor, agora é minha vez. Todo mundo viveu alguma experiência profética, eu também quero. E eu me ajoelhei e fiquei ali buscando, e cada um buscando, vivendo ali as suas experiências, e o tempo foi passando, e o dia foi chegando mais perto, e eu insistindo com Deus, até que eu comecei a ficar aborrecido, e quase que eu termino triste aquela madrugada, apesar de tanta vitória, porque eu fiquei naquela sede de ver algo, de repente, passou um anjo aqui na minha frente, alguma coisa assim. E eu comecei a reclamar com Deus. E falei, Senhor, não é justo. Todo mundo está vendo alguma coisa, eu quero ver também. Eu quero viver alguma coisa nesse sentido. E de repente, meus irmãos, veio muito forte no meu coração a seguinte frase: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Foi essa a resposta que ele me deu. E na hora que veio aquilo, meus irmãos, eu identifiquei, não foi uma lembrança da minha mente, uma coisa avulsa que aconteceu, porque eu estou pensando em ver, de repente me ocorreu um versículo de Jesus e tal. Não, naquele momento eu tive uma convicção, não vinha de carne e sangue, não vinha simplesmente de uma memória. O meu Pai que está no céu, através do Espírito Santo que está em mim, falou algo dentro de mim. Veio uma voz grossa. Não estou falando que Deus não fala como uma voz exterior não, tá?
Eu estou falando para você que é simples, que é rotina. Deus se revelando a nós o tempo todo. E eu poderia compartilhar zilhões de experiências aqui com vocês, de preparação de mensagem, de alinhamento profético, de situações que Deus me mostra algo, vem outro irmão e detalha em detalhes. Contei já em muitas mensagens situações desse tipo, não preciso detalhar porque eu creio que você já entendeu. Que é simples. E às vezes você não percebe, não consegue entender que Deus está ministrando. E você pensa, não, isso é meu. Só que, meus irmãos, como você é um espírito, e você está em contato permanente no mundo espiritual, você também está sujeito a outra coisa. Pedro achava que era dele, era ele que simplesmente estava estranhando essas coisas que Jesus estava dizendo. Eu vou para a cruz, eu vou morrer, é necessário que eu morra, e depois eu vou ressuscitar. Mas a revelação que Jesus traz, meus irmãos, é que era Satanás falando ali no ouvido dele, e ele não percebia. É outro engano que as pessoas têm, que quando pensam que Satanás está falando alguma coisa, é igual o desenho do Tom e Jerry, fica um capetinha no ombro falando alguma coisa, vai lá e faz tal coisa, né? Joga uma pedra naquela vidraça. Mas não é assim que funciona, porque senão você percebe que tem alguma coisa errada. E esse texto mostra pra gente que Satanás estava influenciando de fora para dentro. A experiência que eu tenho com expulsão de demônio e com o que a Bíblia ensina a respeito disso é que os demônios, eles não podem ler a mente da gente, embora eles possam presumir muitas coisas e deduzir pela observação. Mas jogar de fora para dentro informações de modo a você pensar que isso pertence a você, é o que ele fez com Pedro, é o que ele faz com você, é o que muitas vezes já fez e faz comigo. Há muitos anos atrás eu peguei um livro que estava na moda no meio das igrejas. Um livro que tratava desse assunto de ocultismo e não sei o que, de uma suposta irmã norte-americana. Eu fiquei olhando aquilo assim, e tinha cada doideira naquele livro, que eu criticava, e realmente até hoje eu critico porque não bate com o que a Bíblia ensina. Mas chegou um ponto do livro que a mulher começou a falar isso, de os diagramas, os infográficos com demônio desenhado perto da pessoa. Alguns leram, né? Lembra disso? Foi moda no meio das igrejas. E ela falava que o diabo chegava perto, e não falava tipo assim, levanta e vai embora dessa igreja. Falava assim, eu vou sair daqui, eu vou embora dessa igreja, para você pensar que o pensamento é seu e não dele. Irmãos, na hora que eu li isso, eu falei, para! A pessoa começa a ter esse tipo de pensamento, daqui a pouco ela vai acreditar que tudo aquilo dentro dela que não presta é culpa do diabo. E ela vai desenvolver uma desassociação da sua personalidade. E eu virei e falei, esse livro aqui é o manual prático do esquizofrênico. Comece a estudar esse trem aqui, daqui a pouco você está doido. Você está ouvindo vozes que na verdade estão partindo da sua própria mente. E eu desci a lenha. Até que um certo dia, muitos anos depois, eu solteiro ainda, à época eu estava no seminário me preparando para ser pastor, trabalhando muito, estudando muito. Eu acho que eu já estava noivo. Eu cheguei em casa um dia cansado. E entenda uma coisa, Satanás, ele é oportunista. Ele se aproveita ali do momento que você está mais vulnerável, sabe? Eu acredito que naquele dia eu tinha chegado a discutir com a Jennifer. E eu sentei lá no meu sofá, e aquela sensação ruim, aquele peso, aquela tristeza. E eu comecei a pensar, quer saber de uma? Será que vale a pena? Eu vou terminar esse noivado. E quer saber? Eu vou largar o meu ministério também. A gente fica dando murro em ponta de faca. Eu vou sair do seminário, vou seguir com a minha vida. E eu comecei com aquele monte de pensamento em cascata, sabe? Circular. E o negócio foi ficando tão pesado que chegou um momento que ficou muito descarado. Aí eu pensei, não, isso não está vindo de mim, não. E foi a primeira vez que eu repreendi um demônio, operando sobre mim mesmo. A primeira vez. Eu comecei a orar, comecei falando com Deus.
e comecei a perceber que eu estava incomodando algo no ambiente. Dava aquelas ondas de arrepio no braço, sabe? Depois eu fui entender isso. Independe da temperatura, independe de você ter medo ou não ter. É uma reação a algo que está acontecendo no mundo espiritual. E eu comecei a repreender. Aquele jeito meio sem saber direito como é que fazia, meio a meia voz. Em nome de Jesus. Se por acaso tem algum demônio aqui, sabe? Estava começando, aprendendo. Sai daqui agora em nome de Jesus. Em outras palavras, arreda Satanás. E meus irmãos, eu fui falando aquilo e eu fui sentindo umas reações mais fortes no ambiente. Às vezes a temperatura chega a cair no ambiente. E eu sei que no final, quando eu falei em nome de Jesus, amém, encerrei aquele momento, sabe o que tinha acontecido? O clima dentro de casa estava outro. Algumas pessoas têm a sensação até que o ambiente está mais claro. Você já teve isso? E eu não queria mais terminar o meu noivado, eu não queria mais chutar meu ministério para o alto, eu não queria mais abandonar o seminário, nem nada. Eu voltei a ser eu. Eu achava antes que eram pensamentos que vinham de mim, mas não eram. Anos e anos depois, uma situação muito forte que ficou para mim assim, algo como exemplo, porque foi testificado que não era coisa da minha cabeça. No início do casamento, quem aqui é casado sabe que no início as coisas são mais difíceis, é um período de adaptação um ao outro, e às vezes o pau quebra dentro de casa. Eu tinha saído de uma discussão com a minha esposa. Era madrugada, ela estava sentada na cama e eu fui para a janela, triste da vida, muito triste. E eu comecei ali a pensar, quer saber? Eu não tenho inclinações suicidas, graças a Deus. Mas alguns pensamentos de morte começaram a vir no sentido, eu podia morrer logo, ia para a presença de Deus, Deus podia me levar. Não passava pela minha cabeça eu me matar. Mas sabe quando você começa a pensar e vai evoluindo o pensamento, e aquele negócio, um gancho puxa no outro, daqui a pouco você já está viajando lá no velório? É terrível. Imaginação do ser humano é uma coisa, e tristeza é uma coisa que vicia, não é? Você está triste, você puxa uma bad mais profunda ainda para você, daqui a pouco ninguém presta. É desse jeito. E eu comecei ali a ter pensamentos de morte. E fiquei quieto. Só eu, calado, olhando para fora pela janela. E de repente a minha esposa falou lá da cama: tem um espírito de morte dentro desse quarto. Porque ela começou a ter pensamentos de morte estranhos, que ela entendeu que não vinham dela. E ela foi mais rápida que eu para discernir isso aí. Na verdade, foi mais ou menos ao mesmo tempo. Eu comecei a entender, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha dentro desse quarto. Na hora que eu pensei isso, ela virou e falou, em voz alta. A gente juntou e começou a repreender demônio dentro da nossa casa. E foi sentindo aquelas coisas. E ali no escuro do quarto, eu comecei a ver coisas que nem de luz acesa eu via. E Deus me abriu os olhos naquele dia para ver alguns fenômenos, algumas coisas se movendo a nível de mundo espiritual. Eu estou contando essa história para você entender que não é só com o apóstolo Pedro que isso acontecia, mas que com a gente acontece no dia a dia. Isso não é esquizofrenia, você não está ouvindo vozes, embora alguns cheguem a esse ponto. Mas muitas vezes vem como um pensamento próximo a você. Um pensamento que te leva para longe de Deus. É perigoso, meus irmãos. E eu quero que você entenda que o mesmo homem que teve um pensamento revelado pelo Espírito Santo, ele teve um pensamento induzido pelo próprio Satanás. E qual é o contexto disso tudo? Porque o Espírito Santo estava agindo ali. Porque o Pai amava Pedro de um jeito que queria que Pedro entendesse. Enquanto estava na pessoa do Filho ministrando ali fisicamente a Pedro, o Espírito Santo estava agindo de dentro para fora. O Espírito Santo é que opera na conversão. Enquanto tem alguém aqui fisicamente proclamando o Evangelho para você, o Espírito Santo está aqui no ambiente. E falando também, apontando para a pessoa de Jesus. Olha, a resposta está em Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo.
Ele é o Messias, Ele é aquele que vai resgatar a sua vida desse estado em que você se encontra. É o Espírito Santo no nosso meio operando. Essa mensagem de certa forma se encaixa com aquela do domingo passado, onde nós vimos um grupo de homens resistindo ao Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, Estevão, pregava, e aquelas pessoas chegavam a tapar os ouvidos para não ouvir, porque era uma rejeição tão completa que eles não queriam nem ouvir o que estava sendo dito. Mas estava sendo dito porque o Pai amava aqueles homens, aqueles assassinos que acabaram matando Estevão. Inclusive um deles se tornou o grande apóstolo Paulo. Eles estavam resistindo ao Espírito. E qual era o propósito de Satanás em interferir? Eu acho triste que eu vejo alguns pregadores contando a narrativa da cruz do ponto de vista do capeta. E eles falam assim, né? E Satanás estava comemorando que Jesus estava morto. Estava uma festa no inferno. Vocês já viram isso? Já vi muitas vezes. Satanás sabia o que estava acontecendo. Essa historinha da festa do diabo não tem na Bíblia não. Isso vem lá dos apócrifos, folclore. Irmãos, Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás sabia o que era sacrifício. Satanás sabia o que é uma oferta pelo pecado. Ele não queria, e por isso ele foi persuadir, ele foi tentar Jesus. Mas, queridos, da mesma forma, quando uma pessoa é influenciada pelo Espírito Santo, a decisão é dela de crer ou não crer, de atender um chamado ou não atender um chamado. Quando Satanás fala com a pessoa da mesma maneira, ela continua sendo responsável pelos seus atos. E por isso, ele repreende Satanás e fala: você cogita das coisas dos homens. Você é para mim pedra de tropeço, dando a entender que ele está falando diretamente com Pedro. Ele repreende Satanás, mas Pedro precisa entender que ele está sendo uma pedra de tropeço. O que Satanás queria? Que Pedro não fosse salvo e que ninguém mais fosse. O objetivo dele é que você nunca venha entregar-se realmente a Jesus. E Pedro naquele momento, por exemplo, embora o alvo fosse aí de repente tirar Jesus da cruz, prejudicar a humanidade inteira, mas vamos olhar para a pessoa de Pedro, caminhando com Jesus, ouvindo a Deus, fazendo milagres, porque Jesus tinha dado a autoridade para ele, mas nesse ponto da história ele ainda não era convertido. Um homem que já tinha andado sobre as águas, vivido grandes experiências com Deus, ainda não tinha sido transformado, não tinha se convertido. Como é que você sabe disso, pastor? Não pode julgar ninguém. A Bíblia conta que Jesus virou para ele e falou: Pedro, no dia que você se converter, fortalece os seus irmãos. E a forma como a gente sabe, meus irmãos, se alguém está convertido ou não, é simples. E não é para você usar isso para julgar os outros, não, é para julgar você. Se alguém me pergunta e quer saber minha opinião, eu vou dizer o que eu penso. Jesus disse: pelo fruto vos conhecereis. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Aprendemos hoje pela manhã. Quem estava aqui pela manhã, dá um glória a Deus aí. Foi forte aqui a presença de Deus no nosso meio. Não tem como voltar para a casa do papai, para os braços do papai, e querer conviver com os porcos e continuar desejando as alfarrobas que os porcos comem. E olha, tem muita gente ouvindo o diabo e ouvindo Deus ao mesmo tempo e decidindo não tomar partido. É tipo assim: eu sigo a Deus porque eu sou alguém especial para Jesus. É claro que você é. Eu sou alguém que Deus fala comigo. Claro, Ele está tentando te salvar, misericórdia. Eu tenho o meu jeito de falar, de seguir a Deus. Sim, não é isso que está em questão. Está em questão a sua salvação, pelo amor de Deus. E Satanás oferece: continua com a vida desse jeitinho que você está vivendo. Pode seguir dessa forma. Aí a pessoa, ela se convence de que ela é de Deus, mas ela continua desejando as porcarias dos porcos. Quem entende aí a figura espiritual?
de Lucas 15. Continua desejando o que não presta desse mundo. Continua justificando os seus pecados. Eu menti porque era uma mentira santa. Era uma mentira porque se eu não vender, eu não vendo meu produto. Se eu não mentir, eu não vendo meu produto. Eu preciso enganar aqui. Eu precisei fazer esse gato. Eu preciso resolver aqui. E tudo você vai justificando para continuar caminhando no erro. E queridos, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que quem é bom de justificativa não é justificado. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Porque arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade. Se você se convence que tá de boa, tá tudo bem do jeito que você tá, você vai continuar do mesmo jeito. E em cima do muro não é o seu lugar. É como aquela ilustração que os pregadores às vezes usam. Eu acho que eu já falei aqui em algum momento, da pessoa que teve um sonho que estava em cima do muro e de um lado tinha anjo, do outro lado tinha o demônio, né? E os anjos ficavam, vem pra cá. E os demônios, não estavam nem aí. Aí perguntou para os demônios, você não vai querer que eu pule de cima do muro para ir, não? Os anjos estão aqui fazendo o trabalho deles. Os demônios vieram e falaram, em cima do muro já é nosso. Já é o nosso território. O Espírito Santo fala com você nessa noite, amém, igreja? Amém. Mas quando a gente chega nesse ponto de tomar uma decisão, de sair de cima do muro e radicalizar para o lado do Evangelho, de firmar com Cristo para valer, as pessoas começam a entrar numa luta interna, só que essa luta não é só interna, ela é de fora para dentro também. Porque em momentos como esse, de batalha, existem demônios aqui operando, porque eles não querem perder a casinha deles. Para vocês terem uma ideia, eles são tão obcecados quando eles conseguem se alojar em uma vida, que Jesus fala que quando você expulsa um demônio, ele vaga por lugares ermos. E depois quando ele volta e encontra a casa vazia, ele quer voltar para o mesmo lugar. Quando ele se acomoda em uma pessoa, ele cria raízes e ele não quer soltar. E para ele vale tudo para manter você escravo. Para manter você um meio crente. Alguém que pensa que é crente, mas que nunca toma postura nenhuma. Eu vejo conversões na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Atos, quando aquele etíope se converte, numa conversa, dando carona para um evangelista, dá carona para um evangelista, no meio da conversa, beleza, eu creio, eu quero aceitar Jesus, tem água ali, você me batiza? E pessoas ficam tempos e tempos dentro da igreja sem querer se batizar, representando o seu arrependimento, que largou uma vida para trás, que morreu para o mundo e agora vive para Jesus. Por quê? Porque não morreu ainda, não morreu para o mundo ainda, não passou da morte para a vida. Acorda, meu querido, é com você. Até quando você vai ficar nessa de frequentar a igreja sem criar raiz? Sem partir para dentro e dizer para todo mundo, a partir de agora, eu estou no reino de Deus, para o que der e vier, eu pertenço a Jesus, e eu chuto para o alto tudo. Mas tem aquela pessoa que eu vou ter que casar, mas eu já estou junto, está vivendo um tempão sem estar casado. Mas sempre fica naquela, porque na verdade não tenho aliança com essa pessoa, eu posso acabar com ela e eu vou querer outro. Está com a cabeça ainda enxergando como as coisas do mundo. Esse meu emprego eu não vou poder fazer dessa forma, porque na verdade eu vou passar fome se eu for seguir Jesus. Morre de fome seguindo Jesus, mas segue Jesus. Para de confiar nas coisas desse mundo, para de pensar que a sua felicidade está na vida de alguém, na companhia de alguém, no cuidado de uma pessoa. Você precisa estar nos braços do Pai. É isso que o Espírito Santo fala com você nessa noite. E eu sei que Ele fala de dentro para fora também. Muda de vida. Você é um espírito e nesse momento, eu sei que muitos aqui já têm esse entendimento dessas coisas que eu disse. E sentem que o Espírito está falando nessa noite. E sabem que Satanás está falando nessa noite. Eu contei, acho que foi na semana passada, de um evento que eu fui pregar.
E no final eu fiz aquele desafio, quem quer entregar sua vida para Jesus. Uma menina levantou, saiu correndo e foi para fora, a Jennifer foi atrás. A menina estava apavorada, porque uma voz falava no ouvido dela: não vai, porque você vai sofrer. A Jennifer orou com ela, repreendeu o demônio. Aquela menina voltou e entregou a vida dela. Às vezes o demônio fica em tamanho desespero que ele não quer nem falar: eu não vou, eu não preciso não, vou tomar a decisão daqui do banco mesmo. Tem gente que é ruim de apelo, que eu vou te falar, hein? Tem uns que falam assim: pastor, se eu pudesse aceitar Jesus todo domingo, porque a mensagem foi boa, nossa, vontade de aceitar o apelo. Mas tem gente que é ruim, difícil de tomar uma decisão. E essas pessoas muitas vezes é porque elas entenderam, tá? É porque elas entenderam. E elas sabem o que é assumir uma responsabilidade, um compromisso espiritual. Às vezes Satanás, ele apela e ele começa a falar diretamente com a pessoa para ver se desestabiliza de vez. Mas a maioria das vezes é no simples. Eu vou fazer um apelo nessa noite. Meu apelo é quem quer entregar sua vida para Jesus. Meu apelo é quem quer se reconciliar porque está afastado. O meu apelo é quem quer se batizar no próximo batismo que tiver. Urgência em obedecer a Cristo. Mas antes disso, nós vamos fazer algumas coisas de batalha espiritual. Nós vamos adorar ao Senhor. Vamos repreender algumas vozes no nosso meio. E aí sim eu vou chamar quem quer se entregar a Jesus. Vem cá, ministério de louvor. Igreja, se coloca de pé. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor. Seu amor que nos envolve. Flua desse lugar, transforma teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar seu amor que nos envolve. Mas ele está presente em Deus. Mas o Espírito dele tem a riqueza de glória sobre nós. Vai tomando esse lugar. Vem Espírito Santo, vai testificando de dentro para fora. Vai agindo na vida, vai agindo no coração. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui.
Meu amigo, minha amiga, nosso convidado nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu vou começar a chamar agora. Eu espero que você faça uma decisão sábia diante do Senhor. Esse apelo vai ser para todo mundo misturado, ou seja, para você que entende que precisa dar aquele passo de aceitar Jesus, de se firmar na presença dele para ser algo eterno. Sabe quando você toma uma decisão e você entende que está passando de um ponto sem volta? Você que quer Jesus verdadeiramente, mesmo que você tenha medo de não conseguir, se Ele estiver com você, você vai dar conta. Se essa é a sua decisão, sai do seu lugar e vem para cá. Quem quer entregar a sua vida para Cristo. Mas se você é uma pessoa que está em cima do muro, que se reconheceu dessa forma e quer pular para o lado de Deus, nesse momento da mesma maneira, sai do seu lugar e se junta aqui. Se você é alguém que se encontra desviado da presença de Deus, que o seu coração já não queima mais como queimava antes, que a sua vida hoje está distante daquilo que deveria ser, o apelo também é para você. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem para cá. Se você quer tomar uma decisão também para se batizar no próximo batismo, sai do seu lugar e vem para cá também. Eu dou um comando a todo demônio nesse momento que segura as pessoas, que impede as pessoas de caminharem na tua presença. Caiam por terra agora em nome de Jesus.